Fala pessoal do primeiro ano, então nós vamos conferir aqui, nesse vídeo aqui, já que nós não tivemos mais aula presencial, nós vamos resolver as operações que foram passadas de operações com vetores, que é a matéria que vai cair na prova juntamente com as leis de Newton. Então, só recapitulando aqui, nós temos alguns casos mais comuns de operações com vetores. Nós temos a soma de vetores, quando os vetores estão paralelos, na mesma direção, no mesmo sentido, e o ângulo formado entre eles é nulo. Então, nesse caso aqui, o vetor A, o vetor B está na mesma direção, no mesmo sentido, então a gente soma, e aí o vetor resultante é a soma dos dois vetores. Depois, nós temos a subtração de vetores, quando nós temos vetores opostos, fazendo um ângulo de 180 graus entre eles. Eles estão na mesma direção, mas em sentidos contrários, em sentidos opostos. E o vetor resultante é dado pela diferença do módulo, a gente subtrai. Então, ele vai ter a direção e o sentido determinado pelo vetor de maior módulo, que poderá ser calculado pela fórmula o vetor A menos o vetor B. O vetor resultante será essa diferença aqui, o módulo dessa diferença. Depois nós temos vetores perpendiculares, que formam um ângulo de 90 graus. E o vetor resultante será quando a gente liga aqui as pontas, e aí forma um triângulo retângulo. E a gente usa o teorema de Pitágoras para calcular esse vetor resultante. O vetor resultante ao quadrado vai ser o módulo do A ao quadrado mais o módulo do B ao quadrado. Depois nós temos aqui os vetores oblíquos, que é ângulo diferente de 0, de 90 e de 180. Nós temos os vetores oblíquos. Então, eles não se encaixam em nenhum dos casos anteriores. E a gente usa a regra do paralelogramo, sendo o ângulo θ o ângulo formado entre os dois vetores. O módulo do vetor resultante poderá ser obtido pela fórmula. O vetor resultante será o módulo de A mais o módulo de B mais duas vezes o módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado mais duas vezes o A vezes o B vezes o cosseno do ângulo formado entre os vetores aqui. Esse aqui será o vetor resultante ao quadrado. Depois a gente tem que extrair raiz quadrada. Então vamos lá. Nós temos aqui alguns exercícios que foram passados na última aula de física que nós tivemos. Os vetores V1 e V2 perpendiculares entre si têm módulos 9 metros e 12 metros, respectivamente. O vetor resultante tem um módulo e temos as opções aqui. Então, se eles são perpendiculares, nós vamos usar, eles vão formar um ângulo de 90 graus e o vetor resultante será o vetor que fecha aqui o triângulo. E aí a gente usa teorema de Pitágoras. O vetor resultante será o módulo desse aqui ao quadrado vezes o módulo desse ao quadrado. E aí nós vamos calcular, Então, 9 ao quadrado, 81, 12 ao quadrado, 144. E quando a gente soma, isso dá 225. Isso é o vetor resultante ao quadrado. O vetor resultante simples, nós extraímos raiz quadrada de 225, que é igual a 15. Então, alternativa D.